queridos, eu li um texto da palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, e esse texto, me chamou a atenção nessa tarde. Hoje nós passamos o dia, desde a manhã, tivemos uma reunião, com líderes da nossa igreja, o Brasil para Cristo. Alguns vieram do sul, do Paraná, outros de regiões aqui de São Paulo, e nós estivemos reunidos, tratando algumas questões da obra de Deus. Fez uma citação desse texto e eu fiquei ali do lado, ouvindo, anotando algumas coisas, e desejei compartilhar. Jesus, ele, nesse capítulo aqui, e também no Evangelho de Mateus, se eu não estou enganado, no capítulo 10 também, ele dá um direcionamento para os seus discípulos, um direcionamento de pregação. Nesse texto aqui, deixa eu ver, isso. Ele manda 70 discípulos, e a Bíblia Sagrada vai dizer em outro texto que ele manda eles de 2 em 2 e direciona a vida deles para algumas regiões, e ele mostra para eles assim onde que eles estariam pregando, os riscos que eles estariam correndo. Fala com eles: olha, eu estou autorizando vocês, eu estou dando autoridade, e vocês vão pisar serpentes, escorpiões, nada vai fazer dano a vocês. Então Jesus, ele autoriza os seus discípulos, e os discípulos de Jesus, depois de um tempo, eles voltam testificando das coisas que aconteceram, porque nós, irmãos, eu sempre falo assim, que nós deveríamos, como crentes em Deus, nós deveríamos usar mais, ou ousar mais no poder do Senhor nosso Deus. Às vezes, nós nos tornamos assim uma geração de crentes, onde nós somos muito fascinados e também muito dependentes de líderes, de pessoas que têm que estar na frente para fazer as coisas. Mas eu gosto muito da expressão do Evangelho de Marcos, que diz assim, que estes sinais seguiriam aos que crescem. O que eu reparo, assim, que às vezes falta muito, irmãos, na vida da gente como igreja, é ousadia, Parece que o pastor tem que ser ousado, o presbítero tem que ser ousado, mas todo crente, irmãos, todo crente deveria ser ousado no Senhor nosso Deus. Todo crente deveria entender a autoridade de Deus que está sobre a vida dele, o poder de Deus que está sobre a vida dele. Às vezes a impressão que dá é assim: não, o Espírito Santo está no pastor com mais graça, o Espírito Santo está naquela irmã com mais poder. E como que o Espírito Santo está na vida de uma outra pessoa mais fraco, irmãos? Mais desanimado? Então, toda pessoa que, de alguma maneira, o Espírito Santo está habitando na vida dela, se ela desse vazão a essa ação do Espírito Santo, eu acredito muito, irmãos, que Deus faria muito mais milagres. Quantas vezes, por exemplo, essa semana mesmo eu estava reparando isso, eu vou lá na casa do pastor Wagner, a gente conversa, certas coisas lá com a irmã Estela, eu saio, entro no carro e vou embora. Aí, toda vez que eu estou indo embora, eu lembro, eu falo: puxa vida, que hábitos que nós tomamos. Por exemplo, eu venho na casa do irmão, não faço uma oração, não abençoa, parece que a gente é comum, parece que a gente é igual aqui, irmãos. Eu falo mesmo assim, eu fico pensando assim, muitas vezes na vida da igreja, vocês já repararam? Eu não estou desfazendo da diaconia, de nada, de quem cuida da mesa, nada disso. Mas vocês já repararam que, às vezes, em pleno culto, a gente para resolver coisas assim que você olha e fala: meu Deus, qual a importância disso aí, resolver isso aí agora? Qual a importância disso? Mas é porque, às vezes, irmãos, o que acontece com a gente? A gente está desplugado das coisas espirituais, está
tem horas assim que parece que a gente perde mesmo a noção do que Deus quer para a vida da gente, do que é importante. Eu vejo assim que tem muitos momentos, irmãos, que nós atuamos como se nós não tivéssemos assim uma identidade. E a igreja, irmãos, se tem uma coisa que a igreja tem, o poder de Deus habitando na vida dela, é o poder do Senhor derramado sobre ela, é a unção de Deus derramado sobre ela, e é uma coisa que Jesus deu para os discípulos, e é para a gente usar, é para a gente abençoar. Jesus fala do poder que esses discípulos teriam entrando na casa, estando diante de pessoas. Quantas vezes, irmãos, pessoas compartilham com a gente situações de enfermidade, situações de dor, situações de luta, e aí a gente fala, não, eu vou levar o teu nome lá para a igreja, eu vou falar com o pastor para orar, eu vou colocar lá no livro de oração. Por quê? Por que a gente, como crente mesmo, eu me lembro uma época lá em Botucatu mesmo, que eu falei com o pessoal, falei, a gente fica em encontro com uma pessoa no centro da cidade, aí a pessoa fala com você, pastor, estou com uma luta, assim, ore por mim. Por que eu tenho que esperar chegar lá no templo para me orar? Por que eu tenho que esperar chegar à noite? Não é naquela hora que a pessoa está precisando? Então, ora com a pessoa, intercede com a pessoa, clama pela pessoa. Lembra um dia que eu entrei numa loja no centro de Botucatu, aí eu conheci o rapaz, o vendedor, o Carlinhos, comentei o Carlinhos, ele falou, pastor, paz do Senhor. Na hora que ele falou, pastor, a paz do Senhor, uma menina que estava do lado, assim, o senhor é pastor? Eu falei, sou. A menina já começou a chorar, eu estou precisando muito de oração. Assim não começa, assim, fui lá do lado, assim, num espaço, vou orar por você, orando por ela. Então, assim, irmãos, está cheio de gente necessitada da graça do Senhor nosso Deus. Amém, irmãos? Cheio de gente necessitada da graça do Senhor nosso Deus. Aí eu quero perguntar para os irmãos, onde que a graça de Deus habita? Na vida do pastor. É naquele obreiro lá que fala no rádio. Não, irmãos, a graça de Deus, ela está derramada sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Os sinais seguem os que crerem. Agora, é fato, irmãos, é fato que em muitos de nós temos nos tornado assim uma geração tímida, um grupo de cristãos assim que se assusta com as coisas, que às vezes é mais fácil a gente murmurar e se assustar com as coisas do que a gente orar, interceder e buscar a presença do Senhor. Mais fácil. Então, é interessante porque esses discípulos, eles voltam alegres, eles voltam felizes, porque eles voltaram observando, testificando que o poder de Deus funciona. O poder de Deus funciona. Essa semana nós estivemos orando pelo neto do pastor Joel Estevanato, que estava internado, e ele saiu da UTI, em 28 dias, ele foi internado 4 vezes por causa de uma pneumonia terrível. E os médicos falaram, dessa vez, ele só sai daqui a hora que a gente descobrir qual a causa, o que realmente está acontecendo. E de sexta-feira para cá, nós tivemos o simpósio, mas de sexta-feira para cá, os médicos falaram, a gente não sabe como a pneumonia dele regrediu, e ele vai ter alta, estava tendo alta agora à tarde, em nome do Senhor Jesus. Então, assim, o poder de Deus, ele age, irmãos. Há poucos dias atrás, nós estávamos aqui, passando aqui no meio do templo, a irmã Claudete estava chorando ali, conversando, nós oramos, ela falou do neto dela, que estava vários dias internado, nós oramos, e no outro dia a irmã Claudete estava testemunhando lá no grupo, E aí, irmão, não estou falando que foi a minha oração, não, mas tinha um tanto de gente orando, e se tem uma coisa que nós precisamos acreditar, é que a oração funciona. Às vezes a gente vai orar no culto, vai orar pelas pessoas, aí dá a impressão assim que a gente está num negócio assim, sabe, isso aqui não funciona não. Irmãos, a oração, ela ativa
ativa o poder de Deus, ela coloca a mão de Deus em ação, ela faz os anjos de Deus agirem. A melhor coisa que nós podemos fazer por essa Vila Jaguara é orar por essa Vila Jaguara, é levantar as mãos em favor dela, é pedir misericórdia a Deus em favor dela. Vamos continuar orando por ela em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, irmãos, assim, ó, o poder de Deus, ele funciona, ele age, ele atua. E os discípulos estão alegres por isso. Talvez, irmãos, muita da alegria que nos falta na nossa vida cristã é por nós não vermos a operação de Deus na vida da gente, na história da gente. Agora, toda pessoa que está vendo Deus agir na sua vida, com certeza essa pessoa é cheia de alegria na presença do Senhor nosso Deus. Cheia de alegria. Então, os discípulos, eles voltam, aqui o texto diz, olha, e os 70 voltaram com alegria. E é uma coisa interessante, né, irmãos? Ninguém que é enviado pelo Deus Todo-Poderoso vai voltar frustrado da sua missão. Eles voltaram com alegria porque Jesus os enviou. Se a pessoa foi enviada pelo Deus Todo-Poderoso, ela pode ficar tranquila que ela vai voltar com alegria para a glória do Senhor nosso Deus. E os discípulos voltaram então com alegria, com satisfação e vieram contar para Jesus o que estava acontecendo. E Jesus diz então, olha, eu vi a Satanás como um raio cair do céu. E ele disse, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpião, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. E aí, irmãos, Jesus, ele traz uma lição extremamente importante para a vida dos discípulos e para a vida da gente também. Ele diz assim, olha, eu realmente olho para vocês e sei que vocês estão alegres pelo que está acontecendo, pelos resultados que vocês alcançaram nessa jornada. Eu vi realmente Satanás como um raio caindo do céu, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. A grande alegria de vocês, a grande satisfação de vocês, não deve ser essa. Não deve ser essa. A grande alegria de vocês, a grande satisfação de vocês deve existir pelo fato de que, olha, antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Glória a Deus. Então, irmãos, nós precisamos, e isso aqui é muito importante, né? Nós precisamos de separar na vida da gente a alegria do trabalho, das coisas que a gente faz na obra de Deus, sabe? A satisfação de fazer alguma coisa bem feita para Deus, para o Senhor, de conseguir separar. Não, esse aqui é um tipo de alegria, é um tipo de satisfação. Porque senão nós corremos o risco de ficar igual aqueles camaradas lá que Jesus falou com eles, né? Ou falou deles lá no Evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha. Aqueles que chegaram e o Senhor falou assim, olha, não conheço vocês. Mas, Senhor, mas nós profetizamos no Teu nome, nós curamos no Teu nome, e no Teu nome nós fizemos muitas maravilhas. E o Senhor falou, não conheço vocês. Apartai-vos de mim. Talvez aqueles camaradas, na hora que eles estavam vendo as coisas acontecendo, espíritos se sujeitando e tal, eles estavam naquela alegria, né? Está acontecendo as coisas. Mas Jesus, ele fala, não conheço vocês, não sei quem são vocês. E aqui ele está dizendo, né, para os seus discípulos de verdade, dizendo assim, olha, se alegrem com isso. Isso é uma bênção, isso é uma vitória para a vida de vocês. Mas, principalmente, se alegrem, porque o vosso nome está escrito no céu. Irmãos, o salmista Davi, no Salmo 51, ele expressa isso, né? No momento de erro da vida dele, uma oração que ele faz a Deus é o seguinte, Senhor,
torna a dar-me a alegria da tua salvação. Jesus está falando aqui com os discípulos que nenhuma alegria se compara à satisfação de ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus. Aleluia, glória a Deus. E eu estava olhando para isso hoje, irmãos, que, olha só, esse assunto do nome escrito no livro da vida, ele é tão sério, porque os irmãos sabem disso, né? Nome escrito e tal, está falando de um registro, de uma... Você imagina, por exemplo, como que foi escrito esse nome? O livro do Cordeiro, o livro... É por isso que tem alguns pensamentos relacionados à Bíblia, que as pessoas ficam até assim, difícil de entender, né? Porque você pega assim, por exemplo, uma pessoa que ela se desvia da igreja, o que acontece? Vai lá no livro da vida e apaga o nome dela? Aí depois ela se reconcilia, aí vai lá no livro da vida e escreve o nome dela de novo? Como é que funciona isso? É por isso que às vezes tem aquela ideia, irmãos. Eu pessoalmente não acredito nessa ideia de que uma vez salvo para sempre. Mas olha, irmãos, um salvo sair da presença de Deus é uma raridade. É uma raridade. Você olha para as Escrituras, o próprio apóstolo Paulo fala isso. Que diremos, pois, a todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Ele faz uma lista que vai desde necessidade até seres espirituais. Ele fala de tempo, de passado, de presente, de porvir, e ele diz com muita clareza: nada, ninguém vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aquela é a postura de um salvo. Quando uma pessoa, irmãos, assim, olha, por qualquer questão, qualquer luta, qualquer batalha, já desiste, já abandona, já vira as costas para o Evangelho, sabe, não luta, não se esforça para permanecer perante o Senhor, acha um tanto de desculpa na igreja, nas pessoas. Essa pessoa, do meu ponto de vista, e eu acredito que eu tenho um certo apoio bíblico para falar isso, é uma pessoa que ela pode nem saber o que é salvação mesmo, entendeu? Às vezes ela pode ser aquela pessoa que gostou da igreja, gostou do ambiente, gostou das pessoas, gostou do pastor, gostou do louvor, mas a gente percebe, irmãos, que ser salvo é mais do que isso. Ser salvo é quando o próprio Deus escreve o teu nome no livro da vida. Não é uma coisa que eu faço, não é uma coisa que você faz, é Deus quem faz, aleluia. Quem escreveu o nome dos discípulos nos céus? Porque não é uma ideia que os discípulos estão tendo, é Jesus que está dizendo para eles: olha, se alegrem, porque o vosso nome está escrito nos céus, aleluia. Então, eu estava pensando assim, você vê, aqui Jesus ele está num contexto terreno, está junto com os seus discípulos, caminhando com eles, e ele fala desse livro da vida. Esse livro da vida, ele é citado no livro do profeta Daniel. Mais à frente, a gente vai ver que essa ideia do nome escrito no livro da vida se torna uma coisa que os Filipenses, no capítulo... eita, anotei errado aqui. Também, estou lendo em Efésios, né? Filipenses, capítulo 4, versículo 3. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Entenderam, irmãos? Jesus, o apóstolo Paulo aqui, ele está falando novamente do mesmo livro da vida que Jesus havia falado. Ele está dizendo, olha, existe um livro da vida. Existe um livro da vida. E aí, aqui a gente está falando de contexto terreno. Você vai para o livro de Apocalipse, já no livro de Apocalipse, a Bíblia já está falando de futuro, de outra, vamos dizer assim, de outra dimensão, de outro momento.
Mas o livro da vida está lá de novo. Aqui no capítulo 3 e no versículo 5, está escrito assim, olha, ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Está vendo aqui? Então, quem perde, a impressão que dá é essa, é que o nome é riscado do livro da vida. Porque o texto está dizendo aqui, ao que vencer, e vencer o quê, irmãos? Aí você vê aquele monte de coisa que o apóstolo Paulo fala. Uma coisa é certa, irmãos, uma coisa é certa. Nós temos desculpas para um tanto de coisas que acontecem na vida da gente. E essas desculpas, elas ficam por aqui mesmo, porque na eternidade, quem vai entrar na eternidade são os vencedores em Cristo Jesus. Os vencedores em Cristo Jesus. Então, se de alguma maneira, irmãos, eu deixar alguma questão dessa vida me derrotar, acabar comigo, o problema é meu. Meu. Porque a palavra de Deus, ela já está me ensinando, me apontando e dizendo, olha, você alcançou um grande privilégio. Deus registrou o teu nome num lugar especial. Então, batalhe para que o teu nome permaneça nesse registro. Batalhe para que o teu nome esteja a cada dia mais vívido, né? Cada dia mais brilhante nesse livro. Aí, você vê que é um livro assim, de extrema importância, porque está sendo citado no Apocalipse. Quando chega lá no finalzinho do livro do Apocalipse, está terminando o livro, capítulo 20 e versículo de número 15. Capítulo 20, versículo número 15. E a morte e o inferno, 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Está percebendo por que Jesus está dizendo para os discípulos? Se alegrem, porque o vosso nome está escrito nos céus, está escrito no livro da vida. Se alegrem por isso. Por quê, irmãos? Olha o outro extremo aqui. O que acontece com quem não foi achado escrito no livro da vida? Não dá para dizer assim que tem o livro da morte. Só não tem livro. Só não tem livro. O livro onde o meu nome precisa estar registrado, o livro onde o teu nome precisa estar registrado, é o livro da vida do Cordeiro de Deus. Nesse ele precisa. Agora, outro livro não tem. Precisa do livro dos derrotados? O livro dos fracassados? O livro dos que perderam? Não precisa. Mas o livro da vida do Cordeiro de Deus, ele existe. Ele existe. E o Senhor, Ele nos incentiva. Nos incentiva. Se você, durante o dia, você está passando lutas, adversidades, batalhas, enfrentando problemas, e daqui a pouco você está até pensando em desistir, desanimar e tal, olha, se contente nisso, na alegria da salvação, no privilégio. Irmãos, eu sou fascinado com isso. Fascinado com isso. Talvez aqui no Brasil, por ser um país, entre aspas, cristão, ou pelo menos de uma tendência cristã, a gente não valoriza tanto essas coisas. Mas vai, por exemplo, num país igual a Índia, irmãos. Os dias que eu andava ali, eu fiquei olhando, gente, que coisa pavorosa. Que tanto de imagem, de esculturas esquisitas, de posturas das pessoas, onde se percebe assim, gente, olha que escuridão que essa pessoa está, olha o que ela está adorando como Deus, olha o que ela está glorificando como Deus. Tem um vídeo na internet, que uma vez o pessoal passou no simpósio de missões, que o camarada, ele chora, porque a vaca não quis pôr a pata na cabeça dele, o cara chora. Então,
você olha assim, como que as pessoas vivem numa ignorância, em trevas espirituais. E quantas vezes pessoas, irmãos, assim, da igreja, pessoas que conhecem Jesus desde criança, que conhecem o Senhor, que sabe da graça de Deus, não valoriza de jeito nenhum a salvação. Não valoriza o ter a mente iluminada, sabe? Ter aquela coisa, irmãos, assim, olha, por mais que seja difícil, eu sempre falo isso, graças a Deus, nós não adoramos ídolos, nós não adoramos imagens, nós não nos prostramos diante de homens, por mais que nós estejamos enfrentando lutas, dificuldades, adversidades, quando a gente abre a boca para falar de Deus, a gente está falando de qual Deus? O Deus do Gênesis, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que enviou Jesus, o Deus que pelo poder da sua palavra fez todas as coisas. Isso não é pouca coisa, irmãos, isso é uma revelação maravilhosa, isso é uma revelação para a gente ser grato, para a gente, sabe, andar pela revelação, se mover pela revelação. A Bíblia Sagrada nos ensina isso, irmãos. A cada dia nós procurarmos fazer o quê? Fazer firme a nossa vocação. Tem pessoas, irmãos, que se elas perderem a salvação, eu não sei como que isso funciona, mas se elas perderem a salvação, pode ter certeza, foi pela mais absoluta culpa delas. Porque Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Porque a pessoa conheceu Jesus, experimentou. Só que você percebe o seguinte, tem pessoas que hoje, irmãos, elas não estão nem aí se são crentes ou se não são crentes. Não se importam mais. E olha que Jesus está falando aqui com gente que estava atuando, dizendo assim, olha, vocês estão atuando, vocês estão na graça, vocês viveram um momento abençoado. Mas se alegrem muito mais, porque o vosso nome está escrito nos céus. Depois, lá em Apocalipse, Jesus vai mostrar o valor desse livro. Talvez, era um livro, ele estava falando aqui, andando com os discípulos, talvez os discípulos falassem assim, não, que livro é esse que ele está falando? Mas quando João vai falar lá em Apocalipse, a gente percebe, nossa, esse livro é um livro que está lá nas revelações de Deus acerca do futuro. E tanta gente hoje, irmãos, que não se importam mais com isso, não liga mais para isso, não liga para a sua salvação, sabe, não procura zelar por ela, tratá-la como uma preciosidade dada pelo Senhor nosso Deus. Uma vez eu usei essa expressão numa igreja e os irmãos assim se assustaram, mas hoje, irmãos, assim, antigamente a gente falava assim, tem católico praticante e católico não praticante. E hoje está cheio de crente praticante e crente não praticante. Crente que, irmãos, pessoa que não congrega, que não busca Deus, é uma pessoa que não pratica o evangelho. Pratica, não é praticante, não está envolvido. É aquela pessoa nominal. E essas coisas, irmãos, elas podem prejudicar muito a pessoa no que diz respeito à salvação. Porque se tem uma coisa que a salvação produz no coração das pessoas, é alegria. Alegria. Salvação produz alegria. Alegria. Ter o nome escrito no livro da vida deve ser motivo de muita gratidão e alegria da nossa parte na presença do Senhor. Amém, queridos? Então, espero que você tenha isso como motivo de se alegrar nessa noite. Olha, talvez eu não tenha a melhor casa, talvez eu não tenha o melhor emprego, ou talvez até tenha uma ótima casa, um bom emprego, mas assim, olha, a minha grande alegria é ter o nome escrito no livro da vida. É saber que Deus me salvou na pessoa bendita do Senhor Jesus. É saber, e olha que coisa importante, irmãos, porque já tem pessoas que quando você fala disso, ela estranha demais. Mas é saber
se nessa noite o Senhor pedir a tua alma, você fala assim, olha, eu sei para onde eu vou. A minha vida está nas mãos do Senhor Jesus. Ou se a trombeta, né? Porque a Bíblia fala disso, né? Ao som da trombeta, a voz do arcanjo, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos, seremos transformados para encontrar com o Senhor nos ares. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, que esse não seja um tempo da gente ficar pensando, nossa, será? Puxa vida. Nossa. Não. Essa, irmãos, na verdade, é a grande expectativa e a grande alegria do coração do cristão. Eu vou me encontrar com o Deus Todo-Poderoso. Eu vou me encontrar com o Senhor. Amém, queridos? Então, receba essa palavra em nome de Jesus e procure se alegrar na salvação do Deus Todo-Poderoso. No fato de Deus ter se revelado a você na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos dar uma palavra de gratidão ao Senhor e nós vamos para a nossa casa abençoados em nome de Jesus. Querido Deus, vamos orar, irmãos? Vamos? Querido Deus e Pai que estás nos céus, nós te louvamos nessa noite pela tua palavra, nós te louvamos por esse tempo precioso de nós cultuarmos ao Senhor, de nós te adorarmos, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, muito obrigado pela presença do teu Espírito Santo nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pela revelação do Senhor na nossa alma, por conhecermos, ó Deus, a tua graça, mas aqueles que também nos ouvem de casa, possam ser abençoados pela tua palavra, abençoados pelo teu Espírito Santo, ó Pai, tocados pelo Senhor, e que nós possamos, ó Deus, estar em nome do Senhor Jesus, fazendo firmes, ó Deus, a nossa vocação, nosso chamado e o nosso desejo de continuar servindo ao Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, recebe a nossa gratidão, ó Pai, pela preciosidade da obra do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Leva em paz a tua igreja, dá um restante de noite debaixo do teu cuidado, da tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus, oramos e te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Paz do Senhor, queridos. Um bom retorno em nome de Jesus.